Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Amaral das Automações aqui. Nesse vídeo eu tenho como objetivo te mostrar como criar um agente de inteligência artificial. Eu criei um método, um framework para que você consiga também criar agente de inteligência artificial na sua empresa. E esses agentes eles têm como objetivo exercer funções rotineiras que você tem na empresa ou funções que você julga importante, que saiam das mãos dos seres humanos ou que pelo menos a inteligência artificial ajude esses seres humanos a exercer essas funções. O método está bem direto ao ponto, eu deixei ele documentado para vocês, eu vou passar por um documento aqui na tela que mostra esse passo a passo e talvez eu entregue esse documento em algum momento. Então, espero que esse vídeo gere muito valor para você, que você consiga replicar isso aqui, porque o método ficou bem passo a passo, bem direto ao ponto, bem replicável. E qualquer dúvida, só você deixar aí nos comentários que eu vou fazer questão de dar uma olhada nesses comentários e responder você, fechou? E para quem não sabe, eu sou o CEO e fundador de uma empresa chamada Automagic Bots, que é uma empresa de prestação de serviços de automação. Nós trabalhamos com automações de processos empresariais, especificamente para o segmento de infoprodutores. Dado esse contexto, pode ter certeza que eu tenho autoridade para te ensinar sobre isso aqui, porque eu trabalho com isso aqui todos os dias. Então vamos para a tela. Pessoal, para a gente começar a analisar esse processo, primeiramente eu vou dar um overview, passar uma visão geral do processo e posteriormente a gente vai entrar em cada uma das etapas dele. Lembrando que eu vou construir um agente aqui na prática. A gente está com um projeto para construir 54 agentes que nós estamos utilizando na nossa empresa. E para que a gente possa construir esses 54 agentes, eu vou aproveitar que eu estou gravando esse vídeo e vou construir um deles ao vivo aqui com você. Tá? Lembrando que é um processo que eu sugiro que você demore ali de 1 a 2 horas para fazer. Eu já deixei ele pré-estipulado ali porque eu já reuni os objetivos dele anteriormente. Também já meio que dei uma pesquisada na estrutura de base de conhecimento que eu quero para aquele agente que eu vou criar, beleza? Então, quais são as etapas macro desse processo? Primeiro a gente vai estipular o objetivo do agente, isso é fora do ChatGPT, não necessariamente tem que estar no ChatGPT para isso ainda. Eu documento tudo aqui na empresa no ClickUp, tá? Então eu crio ali um documento que explica o que cada agente tem que fazer. A segunda etapa consiste em coletar e estruturar a base de conhecimentos. O que significa isso? A gente vai meio que reunir materiais tanto internos aqui da empresa, documentação de processo, contrato, termo de uso, documentação de APIs internas aqui, quanto também reunir materiais externos que são relevantes. Artigos que falem sobre o assunto que eu preciso que o meu GPT domine, guias de melhores práticas em um determinado assunto, né? Para aquele atributo ali do meu GPT, normas jurídicas caso isso faça alguma diferença para o nosso GPT, livros, o que for necessário. Lembrando que tem um limite, né, de tamanho de arquivo, então você não pode subir um livro inteiro. Você pode subir ali um resumo do livro, enfim, algo nesse sentido, que já vai ajudar bastante para que esse GPT consiga exercer a função dele. Depois disso, a terceira etapa macro é definir o estilo de comunicação e comportamento do agente. Posteriormente, a gente vai configurar o perfil do GPT. Aí sim a gente começa a entrar lá na plataforma do ChatGPT para a gente criar os agentes. E posteriormente, a gente vai elaborar o prompt inicial, que são as instruções iniciais que esse agente vai receber. Depois disso, nós vamos subir, adicionar, no caso, os quebra-gelos, que são exemplos práticos de prompts ali que ficam na base deste GPT, para que quando uma pessoa queira utilizar esse GPT, ele já deixe alguns templates ali de prompts que a pessoa pode utilizar nesse GPT. Sétima etapa seria adicionar os arquivos necessários na base de conhecimento. Então nós vamos adicionar todos aqueles arquivos que nós reunimos na terceira ou na segunda etapa, se eu não me engano, não lembro. E é isso, tá? As macro etapas são essas. Agora eu vou entrar em cada etapa aqui e vou executar isso com vocês de forma prática mesmo, beleza? A primeira etapa do processo consiste em estipular o objetivo do agente. Eu já tinha feito isso anteriormente, tá? Eu tenho umas tasks aqui que foram criadas no nosso ClickUp, eu tô com ele aberto aqui. Eu vou criar nesse caso, neste exemplo desse vídeo, um agente planejador. Ele está no setor de gestão da minha empresa e ele vai nos ajudar a criar planejamento estratégico. Ele vai também nos ajudar a indicar métricas-chave que devem ser acompanhadas para que a empresa atinja os objetivos estipulados nesse planejamento estratégico. Vai trazer para a gente também rotinas que a gente tem que cumprir para que a gente consiga atingir essas metas da empresa. E vai desdobrar essa meta da empresa em várias métricas menores, para que a gente consiga atingir essa meta maior anual, por exemplo. Deve ser atingida ali ao longo do tempo. Já tinha listado anteriormente quais são as atribuições práticas que esse agente vai executar, e por isso a gente já fez esse primeiro objetivo, né? Seria, primeiro, definir qual será o setor de atuação do agente. A gente fez isso aí entendendo que ele será um agente no setor de gestão. E as funções dele, dentro desse setor, a gente já estipulou, né? Esse agente aqui especificamente vai ajudar mais na parte ali de planejamento estratégico, definir KPIs ali para aquele período, indicar as rotinas que a gente tem que cumprir para atingir esses KPIs e por consequência as metas. E por último, desdobrar essa meta em métricas menores que a gente tem que ir cumprindo ao longo do tempo para que a gente consiga atingir o nosso objetivo final nesse período, beleza? Vamos para a segunda parte, coletar e estruturar a base de conhecimento desse agente. Pessoal, isso aqui eu não fiz ainda nesse vídeo, no momento que eu estou gravando o vídeo, na verdade, por isso eu vou fazer isso aqui na prática.
Tá? Agora vamos entrar na segunda etapa, que consiste em coletar e estruturar a base de conhecimento. E para isso a gente vai reunir materiais tanto internos quanto externos que são relevantes para que o GPT tenha uma base de conhecimento sólida para exercer essa função. E uma dica que eu deixei aqui para vocês no nosso documento é utilizar o próprio ChatGPT. Eu utilizo por enquanto o GPT puro, eu ainda não criei um agente para isso. Apesar de que eu estou pensando em criar um agente para criar outros agentes posteriormente. Mas eu utilizo o próprio ChatGPT puro para que ele possa nos ajudar a pensar em quais arquivos, o que eu tenho que adicionar na nossa base de conhecimento desse agente para que ele consiga cumprir essa função. Eu deixei inclusive um exemplo de prompt aqui para vocês, para que a gente possa criar este GPT, beleza? Ó, o que eu recomendo para vocês na hora que vocês forem criar este prompt, na hora que vocês forem executar, na verdade, esse prompt, para buscar os arquivos que tem que ter na base de conhecimentos. Coloque preferencialmente essa opção de O1 Preview, que é esse modelo de linguagem aqui que o GPT utiliza, que ele usa reflexão avançada. Ele vai começar, de fato, a pensar mais profundamente sobre o assunto que você está falando, para que ele traga melhores insights ali para a gente. Vou colar esse prompt, só lembrando, né? Você precisa explicar aqui quais são os objetivos desse GPT, aqui nesse parágrafo onde está esses bullet points aqui. Então é só vocês trocarem aqui qual é o objetivo desse GPT. Nesse exemplo de prompt que eu deixei para vocês, eu já construí esse exemplo, considerando esse GPT que nós estamos criando agora, esse agente, que é um agente de planejamento estratégico, né? O planejador. Então eu vou só executar esse prompt. Vamos ver o que o GPT vai sugerir para a gente como base de conhecimento. Pessoal, retornando aqui, o nosso GPT ele pensou por 13 segundos e ele trouxe para a gente alguns insights a respeito dessa documentação da base de conhecimento. O que ele sugeriu aqui para nós? Primeiramente, colocar processos e procedimentos internos, que são manuais operacionais, fluxogramas e diretrizes que detalham como as tarefas são executadas dentro da empresa. Lembrando que a gente tem que ter o nosso próprio discernimento. Eu não vou colocar isso aqui porque eu acho que para o objetivo de planejamento, isso aqui não vai ser tão relevante para esse agente. Tem outros agentes que pensam mais em processos internos. Tá? Dados históricos, registro de vendas, marketing, finanças e operações para análise de tendências e padrões. Isso aqui também eu não vou colocar nesse momento na base de conhecimento dele, porque isso vai ser algo que quando a gente estiver fazendo nosso planejamento estratégico, eu vou trazer esse arquivo para ele analisar. Então é algo que não tem que estar inerente na base de conhecimento dele, é algo que você vai trazer para ele analisar e conseguir analisar essas tendências e padrões. Contratos e termos de uso, mesma coisa que não faz tanto sentido aqui para esse caso. Estratégias e planos anteriores, que a gente trazer planejamentos estratégicos passados para entender a evolução das métricas e estratégias da empresa. Isso aqui é uma coisa que, na minha visão, também não precisa necessariamente estar na base de conhecimento, porque é algo que você pode trazer, né? Na hora que você for fazer ali o planejamento estratégico, se você quiser trazer como um modelo, como um framework ali para ele, o planejamento estratégico que você fez no ano anterior, você pode simplesmente usar esse arquivo lá no chat mesmo com o ChatGPT, não necessariamente colocando na base de conhecimento. Documentação de APIs internas, se aplicável para integração com sistemas e ferramentas utilizadas para a empresa. Isso aqui também não é necessário. Então, do meu ponto de vista, você precisa primeiramente ter a sua própria opinião, ter o discernimento do o que realmente tem que estar na sua base de conhecimento e o que você pode tirar. No meu caso aqui, para esse agente específico, eu não vou colocar nenhum documento interno, só na hora que eu for analisar, né? Na hora que eu estiver criando de fato o planejamento estratégico, porque eu acho que não é necessário. Beleza? Materiais externos relevantes. Agora ele trouxe aqui pra gente alguns materiais externos que ele julga importante. Ele colocou aqui pra gente que, na visão dele, este agente tem que ter conhecimento sobre livros sobre planejamento estratégico e gestão, como estratégia competitiva, Balanced Scorecard, Objetivos e Resultados-Chave, OKR. Então ele deixou aqui 3 livros pra gente como sugestão. E aí, obviamente, eu vou fazer uma pesquisa aqui para ver se esses livros de fato fazem sentido. E também vou fazer um resumo, né? Porque eu não posso subir um PDF inteiro com o livro. Eu preciso achar resumos sobre esse livro na internet para que a gente consiga colocar ele na base de conhecimento, beleza? Ou então a gente pode simplesmente colocar lá no prompt em si, não necessariamente subir o arquivo na base de conhecimento, porque com isso ele já faz a pesquisa, né? Ele vai pesquisar sobre esse livro na hora que ele for dar alguma opinião e tal, já vai utilizar o framework desse livro, que é ensinado nesse livro. Artigos especializados em estudo de caso, publicações em revistas acadêmicas e sites renomados que abordam as melhores práticas do setor. Isso aqui é interessante da gente colocar, eu não vou colocar, tá? Os livros eu vou colocar o resumo deles ali, mas essa parte de artigos eu não vou colocar, não. Guia de melhores práticas, materiais que fornecem diretrizes sobre eficiência operacional, gestão de projetos, liderança e inovação. Nesse caso, eu teria que pegar um guia de melhores práticas para execução de um planejamento estratégico, né? Para fazer isso aí. Normas jurídicas e regulamentações, leis trabalhistas, fiscais, ambientais e outras que impactam a operação da empresa. Nesse caso, eu não vou subir aqui, eu vou só, na hora que eu estiver mandando prompt, né? Fazendo os prompts ali para a gente fazer o nosso planejamento estratégico, eu vou falar para ele, de repente eu passo ali alguns argumentos mostrando para ele como é que entra a parte fiscal do planejamento estratégico, né? O quanto vai vir de imposto, de tributos,
e coisas nesse sentido, para que ele possa fazer me ajudar a fazer o planejamento estratégico já considerando essa variável. Modelos e teoria de gestão, frameworks como SWOT, Pestel, que não sei o que é, 5 forças de Porter, Lean Management, entre outros. Isso aqui eu vou deixar também documentado no prompt. A maior parte dessas coisas, pessoal, vai estar no prompt, não vai ser um arquivo em si, beleza? Fórmulas e teorias financeiras, ele traz aqui conceitos como fluxo de caixa descontado, análise de balanços, indicadores financeiros, etc. Sobre essas coisas, pessoal, a gente vai usar agentes em conjunto, né? Então, quando eu estiver fazendo um planejamento estratégico, além de estar falando com este agente, eu vou estar falando com o agente financeiro também. E o agente financeiro, ele já domina essas teorias. Aqui eu vou buscar mais teorias de gestão, beleza? E vai ficar mais fácil para a gente pensar nisso aí. Métricas e indicadores chaves. Então, é bom que a gente traga indicadores comuns no setor de atuação que ajuda a medir performance e eficiência. Benchmark de mercado, que é para trazer dados comparativos com esse agente, para que ele possa gerar melhores análises, né? Análises tendo em vista benchmark de mercado. Rotinas e metodologias de gestão. Trazer agendas e checklists para ele. Metodologias ágeis como Scrum, Kanban, entre outras que auxiliam a gestão de projetos e equipes. E processo de melhoria contínua, que é o ciclo PDCA, né? Planejar, executar, verificar, agir. Documento de APIs, esse aqui não vai precisar de muita coisa não. Recursos educacionais e treinamentos, que é cursos e workshops e webinars e podcasts para ele analisar. Tendo em vista tudo isso que ele apresentou para a gente, o que na prática ficou útil para nós? Como a gente tinha estipulado aqui. Eu vou colocar esses livros, mas eu vou falar ele na instrução, não necessariamente como um arquivo adicionado ali na base de conhecimento, tá? Vai ser mais fácil pra gente. A princípio vai ser isso aqui, então eu vou procurar isso aqui na internet e vou voltar para vocês quando eu achar. Eu já mostro para vocês na prática o que eu utilizei como critério, por que eu selecionei um determinado arquivo ou não. Vou procurar aqui e já volto. Pessoal, retomando aqui, eu encontrei um blog, um conteúdo, um artigo do blog da Rock Content que resume o que é ensinado no livro Estratégia Competitiva do Michael Porter, né? E resumidamente ele tem um framework ali que ele é ensinado, que é as 5 forças de Porter, que são forças para que a gente tenha liderança competitiva, né? Para que a gente consiga ter um diferencial competitivo. E aí o que eu vou fazer? Ao invés de colocar um documento explicando esse framework, eu vou simplesmente divulgar para esse GPT o link desse blog que ele consegue consultar por aqui. Vai ficar mais fácil para ele analisar, enfim. E ele vai conseguir ver muito bem, até porque esse blog está muito bem estruturado. Eu não preciso criar isso aqui de novo, já que ele está muito bem estruturado aqui. Agora a gente vai procurar o próximo livro, que é esse Balanced Scorecard do Kaplan e Norton. Não sei quem são as pessoas não. Já volto. Pessoal, retomando, eu acabei de encontrar um outro artigo que fala sobre essa metodologia do Balanced Scorecard aqui. E é explicado no livro, só que aqui ele é bem resumido, ele explica o método bem de forma condensada pra gente, com o que importa, bem direto ao ponto. Isso é muito importante pra gente jogar isso aqui na IA, até para ela ter um volume de informações menor, porém mais preciso, tá? Então eu vou colocar aqui na base de conhecimento também esse artigo aqui do blog da Agenda. Mais uma vez, pessoal, seguir a metodologia aqui de buscar um blog, que é o jeito mais fácil, mais condensado. Dessa vez foi um blog da RD Station, explicando o que é OKR, né? Porque essa gestão de OKR também é uma metodologia bem famosa, é a mais tradicional utilizada aqui em planejamentos estratégicos. Então eu vou deixar esse blog aqui como sendo a base de conhecimento dela para este livro do Objetivos e Resultados-Chave, OKR do John Doerr, beleza? E a próxima parte que é importante para a gente são esses frameworks aqui, que é o SWOT, Pestel, 5 forças de Porter. É o que é ensinado nesse livro Estratégia Competitiva, então eu nem preciso colocar ela de novo. É Lean Management, então eu vou só procurar conteúdo sobre esses 3 frameworks aqui, que é o SWOT, Pestel e Lean Management, e vou colocar isso aqui na nossa base de conhecimento. Vou fazer uma pesquisa aqui e volto quando eu tiver encontrado materiais que explicam essas 3 metodologias. Pessoal, acabei de reunir todos os materiais que eu julgo relevante com base no que aquele GPT me forneceu. E agora eu vou colocar isso aqui, vou deixar eles abertos, na verdade, esses links, para que a gente possa inserir isso aqui no prompt do nosso agente, nas instruções do nosso agente, que dessa forma ele vai conseguir consultar essas metodologias e esses conteúdos que o GPT me recomendou para aquele agente específico, para o nosso agente planejador. Então, vamos seguir adiante no nosso processo, uma vez que a gente reuniu os materiais aqui já externos e internos que a gente acha relevante, a gente vai definir o estilo de comunicação e o comportamento do agente. Eu coloquei principalmente 3 variáveis quando a gente está falando de comunicação e comportamento do agente. Quais são essas variáveis? O estilo de comunicação dele, que é estipular como ele fala, como ele responde a gente, se ele é claro e objetivo, se ele é cômico, se ele é informal, se ele fala muitos jargões ou não, se ele usa gíria, essas coisas. E via de regra, do ponto de vista empresarial, geralmente a gente vai buscar sempre a comunicação clara e objetiva, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar como comunicação para o meu agente uma comunicação clara e objetiva.
a gente tem que determinar também se a linguagem ela deve se adaptar ao nível de conhecimento do usuário. Como assim? Supondo que você esteja criando um agente financeiro, e aí chega uma pessoa completamente iniciante do ponto de vista financeiro e empresarial, e ela vai lá e começa a utilizar esse agente, e esse agente passa um tanto de conceito que é avançado, que tem muitos termos que iniciantes não conhecem. Obviamente aquela pessoa não vai gerar valor nenhum, extrair valor nenhum, na verdade, desse agente. Então é importante que o agente ele se adapte ao nível de conhecimento do usuário. Claro, isso se você estiver criando um agente que é para ser usado por todo mundo, né? O meu agente financeiro, por exemplo, eu coloquei esse nível de conhecimento porque eu quero usar ele. Eu não sou especialista em finanças empresariais. Então, eu quero que ele adapte ali ao meu nível de conhecimento, que é o nível básico, beleza? E você tem que definir também o formato preferencial das respostas. Como assim? Tem pessoa que prefere que o GPT responda por texto, mande só um textão ali explicando tudo. Tem gente que gosta que ele crie listas, né? Aquelas listas com bullet points, com numeração. Tem gente que gosta que ele mostre as informações em tabela. Então você tem que definir o formato preferencial ou então colocar condições, né? Que você quer que ele utilize quando for apropriado. Esses textos, listas, tabelas, etc. No meu caso aqui, eu vou querer que o meu agente ele seja claro e objetivo. Eu quero que a linguagem que ele utiliza se adapte ao nível de conhecimento do usuário. E eu quero também que ele responda sempre que possível no formato de listas e tabelas, porque dessa forma ele vai ficar visual. Eu acho bem mais visual, pelo menos para mim funciona muito bem quando o GPT ele me responde desse formato visual, com lista, tabela, essas coisas. Tem outro ponto importante você definir aqui nessa etapa de estilo de comunicação. Eu vou até colocar isso aqui também como algo adicional nesse processo, que é estipular se o agente deve explicar o conceito por trás das suas respostas ou se ele deve somente trazer as soluções sem explicar o embasamento. Como assim, pessoal? Vamos supor que eu estou fazendo ali meu planejamento estratégico e aí ele traz para a gente, eu faço uma pergunta ali para ele, digito um prompt ali para ele e ele traz para a gente uma análise baseada na metodologia do SWOT, trazendo ali as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu posso desejar que esse agente ele traga para mim essa resposta explicando o conceito dessa metodologia por trás. Explicando que ele tirou essa resposta através da metodologia do SWOT. Mas tem pessoas que preferem que ele somente traga a solução final, sem necessariamente trazer para a gente um embasamento de onde ele tirou essa resposta que ele deu. No meu caso aqui, eu gosto sempre que ele traga o embasamento, até porque pode ser que a IA responda para você uma coisa sem muito fundamento e isso pode ser ruim, tá? Então eu prefiro, a não ser que seja algo muito urgente, eu prefiro que ele traga ali embasamento para mim. Principalmente considerando que algo como planejamento estratégico é algo que você faz com antecedência, né? Eu quero mesmo que ele traga embasamento para mim, porque é algo que eu vou gastar, investir meu tempo ali mesmo, tá? Não vou passar somente 30 minutos fazendo planejamento estratégico. Vou demorar 5, 6, até 10 horas seguidas fazendo esse planejamento estratégico, tá? E posteriormente são configurações mais técnicas. A gente precisa configurar o perfil do GPT e aqui sim já começa a trabalhar dentro do GPT, beleza? Então vamos para dentro do GPT aqui que eu vou começar a criar o nosso agente. Estamos aqui dentro do nosso GPT. Eu vou clicar aqui no meu perfil no canto direito, vou vir aqui em meus GPTs e eu vou criar um novo GPT. A primeira coisa que ele pede para a gente fazer lá no processo é gerar uma imagem com o DALL-E, né? E aí eu vou inclusive inverter a ordem disso aqui, porque para ele gerar uma imagem funcional, ele precisa já saber o que esse GPT faz. Então eu vou colocar ele por último, né? Vou colocar ele para essa imagem para ser definida depois que a gente definir o nome desse agente. Então já vou colocar aqui o nome do agente. Eu costumo colocar o nome da minha empresa, traço agente, função do agente. Por exemplo, Automatic Bots, agente criador de processo. Nesse caso vai ser Automatic Bots, agente planejador. Deixa eu colocar ali aqui, ó. Agente planejador. Vou colocar também pra gente a descrição do GPT, que é escrever de forma resumida o que ele faz. Vou colocar aqui, ó. Este agente ajuda empresas a fazerem seus planejamentos estratégicos. E aí, depois de definir a descrição do GPT, nós vamos colocar ali para usar o DALL-E, que aí o DALL-E vai gerar para a gente a imagem baseado nesse contexto que a gente deu aqui desse GPT, beleza? Deixa ele gerar a imagem aqui para nós. Rapidinho ele gera, tá? Bem rápido. Beleza, gerou aqui para a gente, ele criou uma bússola, ficou bem bonito, inclusive. E aí, nós vamos agora seguir adiante, elaborando o prompt inicial. Para a gente começar a elaborar esse prompt inicial, eu vou seguir o framework que eu deixei aqui para vocês documentado, onde no primeiro parágrafo a gente descreve as atribuições práticas do agente, que é o que ele vai fazer na prática. Eu vou copiar esse texto que eu deixei de exemplo para vocês e vou adaptar. Inclusive, tendo como partida essa ata que eu tinha desenhado aqui atrás, explicando as atribuições práticas do agente. Então, eu vou colocar
aqui, que ele auxilia na criação do planejamento estratégico, compilando dados de vendas, marketing financeiro e operacional. Aqui, ó. Voltar ali, ó, no nosso agente. Planejamento estratégico, vírgula, compilando dados de vendas, marketing financeiro e operacional para que o planejamento da empresa possa ser construído. Fizemos a descrição aqui do que o nosso GPT faz. Vamos para a próxima parte, que é listar as especialidades de conhecimento necessárias ao agente, aproveitando os materiais que a gente reuniu lá na etapa 2, que são esses blogs aqui na prática. Vou deixar esse exemplo que nós utilizamos para indicar as especialidades dele, como segundo parágrafo. Vou colar ele ali e vou alterar. Vamos voltar lá no GPT. Vou colar ele aqui. Vou até abrir a janelinha aqui para eu ver em tela cheia, né? Vai ficar mais fácil para a gente analisar. Ó, então ele colocou aqui. A letra tá meio embaçada, mas tá dando para ver mesmo assim. Ele é especialista em. Vamos colocar aqui os assuntos que ele precisa ser especialista, que no caso são essas metodologias. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 metodologias que a gente estipulou. Métodos e teorias que ele precisa dominar para que ele consiga nos ajudar com o objetivo. Vamos começar pela metodologia das 5 forças de Porter. Eu vou até colocar o link do nosso blog para que ele possa analisar através desse link. Esta metodologia está explicada no link ao lado. Vou deixar ele aqui. Dessa forma a gente colocou aqui as especialidades dele. Vamos para a próxima etapa do prompt que nós temos que colocar. Se a gente voltar lá no nosso processo, a próxima etapa do prompt é, no terceiro parágrafo, a gente detalhar o estilo de comunicação que a gente mapeou lá na etapa 3. Então vamos colocar aqui o estilo de comunicação que a gente espera desse GPT. Eu deixei um exemplo de prompt aqui para vocês também, que é esse aqui. Vou copiar e vou colar ele aqui e vamos alterar. O prompt está assim. Além disso, do ponto de vista de comunicação, ele tem as seguintes características. A gente quer que ele seja claro, né? Então ele comunica de forma clara e objetiva, porém adaptando o nível técnico da linguagem ao público, garantindo que tanto especialistas quanto pessoas leigas possam compreender a resposta. A gente estipulou também, lá na terceira etapa, que esse GPT ele teria que trazer o conceito por trás das respostas dele. Ou seja, toda vez que ele trouxer uma resposta, ele trazer o embasamento também de por que ele está respondendo aquilo, de onde ele tirou essa ideia. Então vamos colocar isso lá no nosso prompt, na nossa instrução, na verdade. Vou colocar assim, ó, o agente deve trazer o embasamento por trás das suas respostas, para que os usuários tenham clareza e entendimento. E por último, nós estipulamos lá na etapa 3 também, que ele deveria trazer para a gente respostas em tabela, listas ou textos, mas preferencialmente, se for apropriado, ele trazer listas e tabelas. Vamos colocar assim, o agente deve estruturar as respostas em listas, tabelas ou passos claros para facilitar a leitura e implementação. E depois que a gente estruturar o parágrafo referente à comunicação deste agente, a gente vai para a próxima etapa, que é, caso seja aplicável, a gente incluir papéis específicos adicionais. No nosso caso aqui, eu não quero que ele exerça nenhum papel a mais não, mas só para dar um contexto para vocês. Quando eu criei o meu agente financeiro e contábil, eu pedi para ele que uma das funções adicionais, uma instrução adicional que eu queria que ele fizesse, é que ele gerasse para a gente nomenclatura de arquivos PDF de notas fiscais, que a gente armazena no nosso Google Drive, e a gente sempre armazena as notas fiscais seguindo um padrão de nomenclatura. E eu pedi que ele trouxesse para a gente essa tradução, né? Sempre que a gente quisesse gerar um arquivo de nota fiscal, que ele desse para a gente como que deveria ser o nome desse arquivo baseado nesse padrão de nomenclatura. Só que nesse caso a gente não tem nenhum papel específico adicional que a gente queira adicionar nesse agente planejador. Então eu vou pular essa etapa. O próximo passo é adicionar os quebra-gelos com exemplos práticos de prompts que podem ser utilizados aqui nesse agente. E para a gente executar esse processo, eu estou utilizando outro agente, deixei o link do agente aqui no documento, mas foi criado pelo Rafael Pinho Pessoa Pires de Castro, que é um agente que serve para criar prompts. E a gente usa esse prompt padrão, que eu deixei documentado nessa ata, para que a gente consiga trazer ali 5 prompts iniciais para a gente configurar como quebra de gelo no nosso agente. Vou colar esse prompt aqui. Eu só preciso substituir essas funções, tá vendo que tem 5 funções aqui. E para substituir as funções, eu vou copiar as funções que eu tinha estipulado lá na nossa ata, onde nós estipulamos as funções do agente. Vou colocá-la aqui, vou só deixar organizadinho, né? Lembra de deixar o mais claro possível aqui para o nosso GPT, deixar separado por esses tracinhos, como se fossem bullet points, que aí fica mais fácil dele ler. E vou rodar essa informação para ele trazer para a gente 5 exemplos de prompt. Ó, o que ele trouxe aqui. Preciso estruturar o planejamento estratégico da minha empresa. Compilando os dados das áreas de vendas, marketing, financeiro e operacional, me ajude a criar um plano objetivo para atingir nossas metas. Tá? Ele deu aqui vários exemplos de prompts. E aí ele vai trazer para a gente colocar como
quebra de gelo. Beleza? Obviamente faz sentido você ler para ver se o prompt foi bom ou não, tá? Que você deixa lá como quebra de gelo. Vamos seguir o processo agora. Já configuramos nosso quebra-gelo e nós vamos, por último, adicionar arquivos necessários na base de conhecimento do agente. Nesse caso, como eu falei para vocês, eu não coloquei nenhum arquivo em PDF, nada nesse sentido. Deixei os links dos blogs que explicam as metodologias, porque vai ser mais fácil para a gente indexar essa informação, tá? Do que eu criar vários PDFs, vai ser menos trabalhoso também. E tem que ligar essa opção chamada intérprete de códigos e análise de dados. Então nós vamos lá embaixo, nessa página de capacidades, vamos colocar esse intérprete de códigos e análise de dados. E assim que a gente finalizar essa última etapa, já vai estar pronto o nosso agente. É só a gente testar ele aqui agora, ver se está funcionando, né? Obviamente é importante que você faça um teste com ele. Vou até colocar aqui como oitava etapa, para isso a gente vai entender se esse agente está de fato funcional ou não. Vamos lá então, eu vou criar esse GPT, salvar ele aqui, vamos criar. Eu vou fazer algumas perguntas para ele para a gente testar. Eu vou inclusive usar os quebra-gelos ali, fica mais fácil da gente testar. Vamos ver. Eu tô aqui nele e vou usar o quebra-gelo de precisar estruturar o planejamento estratégico da empresa. Curti bastante o resultado desse nosso agente e é só a gente verificar agora ao longo do uso, né? Ao longo do tempo a gente vai otimizando esse agente, que é um processo contínuo. Se ele estiver ruim, a gente vai otimizando ele e colocando mais informações. Fechou? Espero que esse processo tenha ficado muito claro para vocês. O vídeo ele se estendeu um pouquinho, mas é porque eu quis fazer na prática com vocês. Tudo aqui eu gosto de fazer na prática, mostrando como faz exatamente na vida real, assim como a gente faz aqui na nossa empresa. Eu acabei de criar um agente que eu vou utilizar, inclusive, para o meu planejamento estratégico, que é uma das coisas mais importantes que a gente faz na empresa no ano. Eu vou utilizar esse agente, tanto que eu confio nessa metodologia, beleza? Então eu espero que tenha ficado muito claro para você como fazer esse agente de IA. Eu espero que eu tenha gerado muito valor para você nesse vídeo. E para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Automagic Bots, que atua hoje no segmento de automação de processos empresariais, especificamente trabalhando com infoprodutores. Nossos clientes hoje majoritariamente são infoprodutores. Nós atendemos algumas das maiores contas do Brasil, cuidando de inteligência artificial, dashboards e business intelligence, né, que é o BI, automações de chatbot, integrações de sistemas, mapeamento de processos para que vocês consigam atingir uma maior eficiência operacional, gerar maiores faturamentos, menos custos operacionais, por consequência, um lucro maior na sua empresa, tá? Temos diversos cases já validados, onde nós comprovamos que a nossa metodologia é extremamente funcional e tem gerado muito resultado. Nós também estamos no segmento de educação, formando gestores de automação, que são profissionais que cuidam dos assuntos que eu acabei de abordar anteriormente. Se você deseja que o nosso time implemente na sua empresa a nossa metodologia de automação, para que você possa atingir as transformações que eu listei anteriormente, é só você preencher a aplicação, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ou se você quiser aprender você mesmo a aplicar a nossa metodologia de automações, tanto para criar automações para o seu negócio, quanto também para vender esse serviço para terceiros, nós temos um treinamento chamado Treinamento Elite Automations, que tem como objetivo te mostrar do básico ao avançado as principais ferramentas do mercado, como utilizá-las, e também te mostrar como vender esses serviços para que você possa chegar pelo menos aos R$10.000 por mês prestando esse serviço. Se você for um gestor mais avançado, que já fatura pelo menos R$10.000 por mês, nós temos uma mentoria que vai te mostrar como você pode escalar esse serviço, chegando aos pelo menos múltiplos 5, se não 6 dígitos por mês, com a nossa metodologia que eu aplico hoje na minha agência. Que, se você não sabe, a minha principal fonte de receita hoje é a minha agência. Eu ganho dinheiro de verdade com serviços. Eu vou deixar o link tanto do curso aqui na descrição, quanto também da aplicação, caso você queira concorrer a uma vaga na mentoria Elite Automation. Fechou? É só você clicar em um desses links, que lá vai mostrar todo o passo a passo que você tem que seguir para que você consiga ingressar nesses treinamentos ou na mentoria. Por último, eu quero te pedir para inscrever aqui nesse canal, porque eu faço esses vídeos com muito carinho e me dá muito trabalho. Passo aqui para vocês gratuitamente, eu vou abrir toda a minha metodologia nesse canal, explicar tudo que eu faço na minha agência, as automações avançadas que eu desenvolvo para meus clientes, como eu faço para escalar os meus serviços, tudo isso eu vou abrir minha caixa preta aqui nesse canal gratuitamente para vocês. Eu só peço que vocês se inscrevam para que esses vídeos cheguem a mais pessoas e mais pessoas sejam impactadas por esse conhecimento. Meu canal, por enquanto, ainda não é monetizado, então eu não ganho dinheiro com isso, eu faço simplesmente porque eu quero gerar valor para as pessoas que receberem esses conteúdos. Então, por favor, é só você apertar no botão de se inscrever, ligar o sininho para você receber as notificações e, se possível, também deixar o seu gostei, obviamente, se você tiver curtido o vídeo. Se não tiver curtido, pode deixar o não gostei também, não tem problema, e deixa aqui no comentário o que você não gostou para que meu próximo vídeo seja melhor. Fechou? Vamos para cima, é só o começo.